Olá, boa tarde. Bom, estamos aqui para a segunda parte da aula, tá bom? Vamos resolver esse exemplo aqui 6 agora. Ele é um pouquinho mais fácil, porque a gente não vai precisar ficar calculando os esforços, porque a gente pode fazer de duas formas para calcular as combinações. Ou, primeiramente, calcular os carregamentos da nossa estrutura máximos e mínimos, tá? Ou após a gente aplicar somente uma carga, a carga característica, a carga aí sem nenhum tratamento estatístico, e depois, através do nosso esforço, fazer o que a gente fez na aula anterior. Então, pega o momento fletor e calcula as combinações, pega o cisalhamento, calcula suas combinações para achar os cisalhamento máximo e mínimo e os momentos fletores máximos e mínimos. Aqui não, aqui nesse exemplo 6. A gente tem a carga que a viga está submetida. Então, 1 kN por metro, 2 kN por metro, 1 kN por metro e 4 kN por metro. E a gente vai jogar esses valores direto lá nas fórmulas. Então, daí a gente vai achar um esforço máximo e mínimo, e depois a gente calcula o momento fletor e os esforços aliantes, tudo mais, de acordo com os esforços máximos e mínimos, as cargas máximas e mínimas, tá? Só que aqui só pede para a gente calcular as combinações, não vamos calcular os esforços posteriormente, tá? Então vamos lá. Considerando uma viga biapoiada com 6 metros de comprimento, calcule a carga máxima e mínima, considerando a combinação última normal e as 3 combinações de serviço. Vamos considerar aqui sendo edifício residencial também, como a gente sempre está considerando aí, tá? Se não for edifício residencial, para o cálculo dos psis e o cálculo dos coeficientes majoradores, eu vou exemplificar no exercício. Então, eu vou falar, é uma carga que excede 5 kN por metro quadrado de carga acidental, tá? Que não é o nosso caso aqui. Essa parte aqui, o pessoal até perguntou, e não precisa, tá? Praticamente só foi um dado a mais que não tem sentido. Então, o professor calcula a carga máxima e mínima considerando a combinação última normal e as 3 combinações de serviço. Então, o tipo de viga, as reações de apoio dela, a forma de se ela é engastada, se ela é bem apoiada, se é isostática, aqui não tem nenhuma influência sobre o resultado do exercício, tá? Então, vamos lá. A carga permanente é de 1 kN/metro, a carga acidental de sobrecarga é 2 kN/metro, a carga acidental 2 de vento aí é 1 kN por metro, essa todas para baixo, na direção gravitacional. E a carga acidental 3 de vento é de 4 kN por metro contra a direção gravitacional. Então a gente tem um caso onde o vento está entrando e baixando a estrutura, e outro ele está entrando e subindo, tentando arrancar essa estrutura, né? Subir com essa estrutura, tá? Então é uma força para cima. E no outro caso, o vento está entrando e indo para baixo e fazendo esforço na direção gravitacional dessa viga, tá? Então, qual que é o primeiro passo? A gente já vai entrar direto nas combinações, porque a gente não quer calcular os esforços. Momento fletor e cisalhante. A gente quer as cargas direto já combinadas, tá? Com esse tratamento estatístico aí pela norma 8681. Então, vamos lá. A combinação última normal. A gente já viu que tem essa fórmula aqui, onde a gente tem o coeficiente majorador ou ponderador aí das cargas permanentes, a própria carga permanente, mais o coeficiente de ponderador, coeficiente ponderador ou coeficiente majorador aí das cargas acidentais, a carga acidental principal, tá? E o psi0 vezes as cargas acidentais secundárias aí, somatório de todas elas. Então vamos lá. Primeiro caso, a sobrecarga como ação variável principal. A gente tem aqui a sobrecarga sendo ação variável principal. Ela está na direção gravitacional. Ou seja, essa carga aqui também está na direção gravitacional. Vai ser uma ação desfavorável, que está no mesmo sentido. E a carga 2 de vento aqui, também na direção gravitacional, vai ser desfavorável, tá? Para essa combinação, sendo a sobrecarga o esforço principal. E essa carga de vento aqui contra a direção gravitacional que está subindo vai ser uma ação que é favorável. Ou seja, a gente vai excluir ela da nossa combinação, porque senão ela vai ajudar a diminuir o nosso esforço. E não é isso que a gente quer. A gente quer o esforço máximo que a estrutura realmente vai ter, tá? Então vamos lá para a combinação. Então a gente tem que a carga permanente é desfavorável, então o coeficiente
dessa carga permanente é 1,4, de acordo com essa tabela aqui, tá? A gente está considerando edificações tipo 2, que não superam 5 km por metro quadrado, ou seja, o efeito desfavorável dela é 1,4 e o efeito favorável é 1, tá? Assim como aqui nas ações acidentais, que a gente vai precisar também, que para as ações acidentais desfavoráveis, a gente tem coeficiente ponderador de 1,4, a gente vai majorar essa carga, tá? E quando for favorável, como eu disse, a gente exclui da nossa combinação. Ou seja, o coeficiente ponderador dela vai ser 0. Então, eu já nem coloco na fórmula, porque se é 0 esse coeficiente ponderador, então vai zerar o esforço, tá? Então, vamos lá. Para as combinações últimas, para a combinação última normal aqui. Então, a gente tem 1,4, como eu disse, que é o gama G. A carga G é 1 kN por metro, dado aqui no exercício, tá? 1 kN por metro, mais 1,4, que é o esforço, o coeficiente majorador dos esforços aí acidentais, mais qual que é o esforço principal? A sobrecarga. Então, FQ1 aqui é a sobrecarga. Qual é o esforço? 2, que veio aqui. Sobrecarga, 2 kN por metro. Agora a gente vai fazer um tratamento estatístico para reduzir a carga acidental secundária, que é o quê? O vento para baixo, na direção gravitacional. Por quê? Por que a gente faz essa diminuição? Porque é bastante difícil a gente ter tudo junto carregando a nossa estrutura. Imagina, a gente vai ter lá 200 kN por metro quadrado na nossa laje, mais o peso próprio majorado em 1,4, mais 40% desse peso próprio, a estrutura totalmente carregada com a sua ação principal máxima, mais o vento ainda, é bastante, o vento máximo, o vento assim, da recorrência, né, do cálculo do projeto para 50 anos e tudo mais, aquele tratamento também estatístico, não vai acontecer. Então a gente dá uma reduzida nesses esforços secundários, porque é muito difícil de acontecer tudo junto. Praticamente impossível, por conta dessa estatística que a gente faz isso, tá? Então vamos lá. A gente vai precisar do psi0 vezes o esforço secundário. Qual que é esse esforço secundário aqui? É o vento na direção gravitacional. Que o esforço é de 1 kN por metro, tá? Então a gente tem aqui 1 kN por metro. E qual que é o psi0 para esse 1 kN por metro? É 0,6, como vocês já viram aí, mas de onde que saiu? A gente vai aqui no vento. O vento é ação secundária, tá? Aqui que a gente está analisando de 1 kN por metro. A gente vai aqui no psi0 e acha 0,6, tá? Então, vou voltar lá para a combinação, última normal. Então, por isso que está aqui, 0,6 vezes a nossa carga de vento gravitacional, no sentido gravitacional. Então, vai dar 5,04 kN por metro. Agora a gente vai adotar o quê? O vento gravitacional com uma ação variável principal. Ou seja, a gente tem uma ação aqui gravitacional. Essa daqui está no mesmo sentido? Evento desfavorável, força desfavorável. Essa daqui no sentido gravitacional também. Evento ou força desfavorável. E o vento que está indo contra essa direção, está na contra-direção gravitacional, vai ser um efeito favorável. Ou seja, aqui também a gente vai excluir o vento dessa ação, tá? Dessa combinação. Que foi o que eu fiz aqui, olha só. Carga permanente, desfavorável, então vai ser 1,4 coeficiente majorador. Coeficiente majorador aqui do vento, tá? Para essas cargas aqui desfavoráveis, 1,4, tá? Mais vezes 1 aqui, que é o nosso esforço do vento, 1 kN/metro, tá? Opa, peraí. Ah, não, estava certo. O vento aqui 1 kN por metro, tá? Mais 2 kN por metro. O que é a nossa ação secundária aqui? Vai ser a sobrecarga, certo? A gente tem sobrecarga de 2 kN por metro. E qual que é o psi para essa sobrecarga? Para essa ação acidental, a gente vem aqui na tabela, um psi0 para essas ações acidentais de edifícios, que vai ser igual a 0,5. Então, vamos adicionar 0,5 ali na combinação, tá? 0,5, como eu disse, vezes 2. Ou seja, essa carga vai ser de 4,2 kN por metro. E agora a gente tem um
Terceiro caso, né? Que é o vento não gravitacional como ação variável principal. Vamos lá, aqui, ó. Então, vamos lá. A gente tem a ação acidental do vento aqui de menos 4 km por metro, porque ele está indo para cima. Ou seja, quando a carga está indo para cima, quando esse tipo de combinação aí, tá? A gente está vendo as cargas, a gente vai ter que adotar um valor dependendo do sentido, tá? Então, aqui eu adotei... Aqui eu posso adotar mais para ações que estão indo para baixo e menos para ações que estão indo para cima. Por isso que aqui, eu vou colocar aqui, ó, menos 4 km por metro, tá? Então, aqui, ó, essa carga de vento na direção gravitacional vai ser favorável, porque está indo contra o sentido dela. E a sobrecarga aqui também é favorável. Então, a gente também a gente vai excluir essas duas cargas aqui. A carga permanente, ela também é favorável. Só que a carga permanente sempre vai existir na estrutura, então a gente não pode tirar ela. Então, por isso que o coeficiente lá ponderador vai ser 1 na nossa estrutura. Como aqui, ó, vento favorável das cargas permanentes vai ser 1. A gente não vai majorar esse esforço, tá? Então a gente vem aqui, ó, o que eu disse vai ser o coeficiente lá, opa, não é aqui, 1, que é o coeficiente ponderador para as ações favoráveis, realmente, favoráveis dessa carga permanente, a carga permanente aqui de 1 kN por metro, mais, agora o efeito desfavorável, que é o vento não gravitacional, 1,4 vezes a própria carga, que é menos 4. Aqui, ó, veio aqui do enunciado. E não vou adicionar nem a carga acidental 1 nem a carga acidental 2 por serem ações favoráveis, tá? E aqui deu menos 4,6 metros, quilonewtons por metro. Então aqui a gente pode excluir essa ação aqui, tá? Porque o que acontece? Deixa eu voltar aqui, ó. A gente tem esse esforço que é maior que esse, tá? Então a gente não vai dimensionar a nossa estrutura para essa carga aqui, a gente vai utilizar esse aqui. E a gente vai adicionar também pelo menos 4,6. Então a gente escolhe o maior esforço positivo e o menor esforço negativo. Então quer dizer, se a gente tivesse que menos 4, tivesse uma outra combinação que desse menos 8, a gente escolheria o menos 8 para carregar a nossa estrutura, que é a pior carga, pior situações de carga, tá? Então a gente sempre vai escolher a questão do positivo e do negativo. Agora a gente entra para as três combinações de serviços, as combinações quase permanentes, as combinações frequentes e as combinações raras, tá? Então a gente tem aqui a fórmula das nossas combinações quase permanentes, onde a gente tem o próprio peso, a própria carga da carga permanente, tá? A gente não faz nenhum tratamento estatístico aqui, não tem nenhum coeficiente ponderador, mas o somatório de todas as cargas acidentais tanto primária como secundária, que sejam desfavoráveis aqui, tá? Então vamos lá, primeiro caso. Tanto faz se a gente calcular como sobrecarga sendo vento sobrecarga sendo ação principal, como o vento gravitacional sendo ação principal, porque aqui a gente não tem diferenciação aqui de FQ1. Então quer dizer, todas as cargas sempre vão ser multiplicadas por esse psi2, que foi o que eu fiz aqui, olha só. A gente pode, na verdade, aqui só seria sentido da conta. Então, aqui o vento seria principal aqui, e aqui o vento seria secundário, seria a mesma coisa. E aqui a gente tem o vento a sobrecarga, né? E aqui a gente tem a sobrecarga. A gente inverteu esses fatores, deu o mesmo resultado. Mas vocês podem fazer, se quiserem fazer. Mas vai dar o mesmo resultado sempre nessa combinação aqui, tá? Então, vamos lá. A gente tem a nossa carga da ação permanente, que é de 1, mais 0,3, que é o psi2 para a carga acidental, que a gente vem aqui na tabelinha. Espera aí. É 0,3, né? 0,3, que é o psi2 aqui das cargas acidentais, tá? Então, a gente veio aqui e colocou 0,3 vezes a nossa sobrecarga, que era
que é de 2 kN por metro, que veio daqui, denunciado. E agora a carga de vento gravitacional, que vai ser 0, Psi2. Lembra que eu falei que nas quase permanentes o vento é muito difícil de sempre estar presente na nossa estrutura, por isso que ele é 0? Então, não vou nem voltar ali para a tabela, que vocês lembram que é 0, vezes a carga do vento gravitacional, que é de 1. Ou seja, aqui a gente tem uma carga de 1,6 kN por metro. E aqui a gente colocou o vento como ação principal e sobrecarga como ação secundária, que vai dar exatamente a mesma coisa, tá? E agora o segundo caso, que é o vento não gravitacional como ação variável principal. Então a gente tem aqui a própria ação do peso, a própria carga do peso, pela equação aqui, tá? E o Psi2 vezes a carga de vento. Psi2 para combinações quase permanentes, na verdade Psi2 sempre, aí vai ser 0. Então, 0 vezes 1, 0. Vai ser a própria carga aí das ações permanentes, tá? Agora vamos aqui para as cargas frequentes. Temos essa fórmula aqui. Agora a gente vai utilizar essa parte aqui da ação secundária, tá? Então, a gente tem a carga variável principal e a carga variável secundária para essas ações aqui, tá? Vamos lá, então, fazer a própria carga permanente, que é de 1 kN por metro. A gente não tem nenhum coeficiente ponderador aqui. Mais Psi1 para a sobrecarga, que vai ser de 0,4. É só a gente vir aqui na tabela, tá? Psi1, 0,4. Vezes a nossa carga, que é de 2, que é a nossa sobrecarga, né? 2 kN por metro, mais 0 vezes 1, que é aqui a carga de vento gravitacional, e aqui o 0, que eu já comentei anteriormente, que a gente tira aqui, ó, Psi2. Psi2 vai ser sempre 0, tá? Então, a gente acha que 1,8 kN por metro. Vamos aqui. Segundo caso. Vento gravitacional com uma ação variável principal. Aqui não é igual aqui, por quê? A gente vai ter um Psi1, um outro coeficiente multiplicando aqui a nossa ação, mais um Psi2. Então, não vai dar a mesma coisa aqui, tá? Então, a gente vai fazer lá 1, que é a nossa carga permanente, mais 0,3, que é o Psi1 do vento. Vamos aqui para a tabelinha, sempre indo na tabelinha, 0,3 Psi1 do vento, mais 0,3 vezes, 0,3 que é o Psi do vento vezes a carga do vento, mais 0,3 que é o Psi aí do Psi2 das cargas acidentais, vezes a nossa carga acidental de sobrecarga, que é 2, que vai ser 1,9 kN por metro. Aqui a gente já vê que a gente não vai utilizar o 1,8. Não vamos utilizar a carga do primeiro caso. Vai ser a carga do segundo caso, porque foi a que deu maior, tá? E aqui para o terceiro caso, vento não gravitacional como ação variável principal. Então a gente tem 1, que é o peso, a carga do peso próprio. O 0,3, que é o Psi1 aí do vento, vezes menos 4, que é a carga do vento que a gente tem ali no exercício, tá? Aqui, menos 4. E cadê? Frequentes aqui, ó. Então, esse resultado aqui vai ser de menos 0,2 kN por metro. Então, a gente vai dimensionar a nossa estrutura para as combinações frequentes de menos 0,2. Verificar, né? Que isso é ELS. Então, menos 0,2 kN por metro e para 1,9 kN por metro. Acho que vocês já pegaram aqui que a ação do vento não gravitacional que eu tirei não está aqui, por conta que é ação favorável, então exclui. Aqui também é ação favorável, e aqui a sobrecarga e o vento gravitacional foram tirados porque é ação favorável. Não vou ficar repetindo aqui, senão fica extremamente repetitivo, né? Acho que vocês já entenderam. E aqui a gente tem, por último, as combinações raras, que temos essa fórmula aqui. Então, vamos lá, fazer primeiro caso, sobrecarga como ação variável principal. Então, o esforço de cálculo é o quê? O próprio esforço do peso próprio, carga permanente, vai ser 1, mais o próprio esforço da carga acidental primária, que a gente está vendo aqui a sobrecarga, que era 2 kN por metro, mais o Psi1 vezes a ação secundária, que é o vento aqui, certo? A gente tem a primária sobrecarga, ação secundária, o vento gravitacional. Então, a gente tem o Psi1 do vento, que é 0,3, a gente vai aqui na fórmula aqui, 0,3, Psi1, vento, vezes a carga do vento. Ou seja, a gente tem 3,3 kN por metro de carga.
Segundo caso aqui, vento gravitacional como ação variável principal. A própria ação permanente, aqui a própria ação do vento gravitacional, mais o Psi1 da sobrecarga, ação ocidental aqui, que é 0,4, tá? Vezes nosso carregamento variável secundário aqui, que é a sobrecarga, que é a D2, que é aqui do exercício, tá? Aqui, sobrecarga 2. Por isso que eu não maximizo aqui os slides, exatamente para poder fazer esse tipo de coisa aqui para apresentar para vocês, tá? Acho que fica mais fácil. Então, a gente tem aqui que vai dar 2,8 kN por metro, que é o Psi1 e a carga de vento que a gente viu ali no enunciado. Então, a gente vai dimensionar a nossa estrutura por essa carga aqui, 3,3, que é maior que 2,8. Terceiro caso, a gente vai utilizar o vento não gravitacional, ou seja, sobrecarga e o vento gravitacional são ações favoráveis, assim como peso próprio. Só que aqui, como não entra coeficiente ponderador, não tem importância, tá? Então, a gente vai excluir a sobrecarga, a carga de sobrecarga e o vento gravitacional, que são ações secundárias favoráveis, então o coeficiente vai ser zero. A gente exclui da nossa combinação. Então, a gente vai ter aqui o próprio carregamento da carga permanente, mais a nossa carga acidental aqui, tá? Sem nenhum psi, sem nenhum gama aqui. Então, é menos 4 pelo exercício lá. O vento não gravitacional aqui, ó, é igual a menos 4. Então, a gente tem aqui que vai ser menos 3 kN por metro, tá? Então, a gente tem aqui que a gente vai dimensionar a nossa estrutura por uma carga de 3,3 kN por metro na direção gravitacional e 3 kN por metro na direção não gravitacional. Então, uma carga para cima ali, tá? E aqui eu tenho a atividade 3, que vocês podem entregar junto com a atividade 2 para a próxima aula. Calcule a carga máxima e mínima. Então, aqui não precisa calcular os esforços. É só a combinação de cargas. Exatamente como a gente fez aqui. A gente já entra aqui, ó, combinação última normal. Já pode entrar por aqui, tá? Cadê? Considerando a combinação última normal e as 3 combinações de serviço. Então, exatamente igual ao exercício anterior. Aqui a gente tem só que 4 cargas acidentais e uma permanente, tá? Então, só vai aumentar aqui o número de cargas acidentais. Geralmente aqui tinha uma para essas combinações, né? Aqui vai ter duas. E aqui não tinha ação secundária nas cargas negativas, né? Das ações aí para cima. Só que aqui a gente tem duas cargas para cima. Então, vai ter ação secundária também para esse caso aí. Basicamente, é só aplicar as fórmulas igual a gente aplicou. A única coisa é que vai ter uma carga a mais aí para cima. Então, vai ter uma parcela aqui. Essa parcela aqui vai entrar nesse caso aqui, tá? Então, vai ter mais um caso. Vai ter um quarto caso. A gente vai considerar vento não gravitacional como ação principal. Aqui, ó. O vento nessa direção como principal e a temperatura como secundário. Depois a gente vai fazer uma quarta combinação com a temperatura sendo a carga principal e o vento sendo a combinação secundária, tá? Então a entrega pode ser presencialmente, se a gente tiver aula na semana que vem, ou para quem optou pelo regime remoto, o paulo.paris@unifaciar.edu.br, tá? Eu só peço que quem mandar por e-mail, coloque em PDF, tá? Que fica mais fácil para corrigir aí, com o nome de arquivo, e o assunto do e-mail sendo atividade tal, essa aqui é atividade 3. Então, por favor, separem quem for mandar por e-mail atividade 2 e atividade 3, não mande tudo junto. Coloca lá atividade 2, se for atividade 2, seu nome, sobrenome, e a matéria mecânica das estruturas 3. Fica bem mais fácil aqui para eu arquivar, tá? E corrigir, vendo o nome do arquivo. E para mandar para vocês corrigido, tá? Senão tem que abrir o arquivo, ver o nome de vocês, daí mandar para vocês corrigido. Então, se vocês me mandarem assim, cara, fica bem mais fácil, tá? E também para eu achar o arquivo de vocês no e-mail. Então, por isso que eu peço no assunto do e-mail também ser esse nome aí, porque eu só busco lá, já acho e já mando para vocês, tá bom? E essa daí foi a nossa segunda aula, segundo dia de aula aí, tá bom? E esse foi o nosso resumo dessa semana aí. Boa tarde para vocês, tá?